Olá, estamos chegando com Velocidade, o programa do automobilismo catarinense. 30 minutos de muita informação, bate-papo sobre as coisas do automobilismo. Nesse final de semana tem abertura do Campeonato Catarinense em Joaçaba, Campeonato Catarinense de Automobilismo no Autódromo Cavalo de Aço. Hoje o nosso entrevistado é Luiz Carlos Franz, que já andou muito lá no Cavalo de Aço, vai bater um papo com a gente sobre o início do Campeonato Catarinense, vai falar um pouco da carreira também. Franz, seja bem-vindo à Velocidade. Obrigado pelo convite, né? Estamos aí para comentar do que a gente mais gosta, que é automobilismo. Legal, saber o que o Franz vai fazer. Eu falei piloto, de quê? Vocês vão saber daqui a pouco, que ele já andou com o Campeonato Catarinense, foi campeão na Mitsubishi, tem um currículo invejável. Nossa dupla de comentaristas, que chique, hein, rapaz? Uma dupla de comentarista. Franz Tranepol, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Rogério Eneck, também para bater um papo aqui com o Franz e falar desse ano que está começando para o automobilismo catarinense brasileiro. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, André, amigos do Velocidade, mais um programa, mais uma semana e sempre a gente procura trazer algumas novidades. Hoje, Luiz Carlos Franz foi campeão na TR4 no Mitsubishi Cup e está definindo seu futuro, não sabe se anda na TR4, se vai fazer Copa Peugeot, enfim. O programa vai poder mostrar um pouquinho e principalmente mostrar novamente lá 94, 95, a época que o Franz andava na terra, imagens sensacionais. Então, rapaz, é a surpresa que a gente reservou para o Franz aqui. Vamos buscar aquelas imagens do nosso arquivo com a ajuda do Franz Tranepol, que faz um trabalho fantástico de pesquisa. A gente vai botar na tela e relembrar década de 90, onde o Luiz Carlos Franz esteve competindo. Como é que olha lá para trás, hein, Franz? Lembra desse autódromo aí? Lembro isso aqui. Bem, isso é o Vale dos Cobras, né? Então, eu não tenho boas lembranças, porque a gente nunca andava muito bem ali, né? Mas é bom estar vendo essas imagens e Salomão, aquele relembrando, ali, né? Me ajuda a identificar a turma aí, vai falando aí, rapaz. Esse era o carro que eu andava na época, aí, né? E foi... Sinlac, esse aqui... Esse é o Dojão do Ayrton Erig, de Curitiba. Ainda... Tinha Dojão na época? Tinha Dojão ainda. Era o vice-governador desvirando o carro lá. Esse é o Gordon e o Alceu Feldman, né? Então, isso sempre diz que o automobilismo de terra sempre revelou grandes pilotos, né? Que na época ele andava na M, hoje é um piloto da Stock Car, né? Então a gente se orgulha de ver a evolução desses pilotos também, né? Agora que capricho essa pista aí de Camboriú. Mas quando subiu o pó, amigo, não era fácil. A gente acompanhou até um pouco dessa construção dessa pista, foi feito muito deslocamento de terra. E eu não me lembro agora o nome que era o dono do terreno, fez assim um investimento bem além do esperado para poder ter essas provas aí, né? O próprio vice-governador atual, Leonel Pavan, foi proprietário desse autódromo, juntamente com um cidadão argentino radicado em Balneário Camboriú, não lembro o nome dele agora, mas aí nesse autódromo Pedro Deolindo deu um dos maiores, os mais espetaculares capotamentos. Aí é o Celso Leal. Celso Leal. E o Pedro Deolindo está andando nessa prova, um Gol branco número 29. O Celso Leal era quando eu comecei a andar, ele já andava e ficou um tempo parado e esse era o retorno dele, digamos assim. Mas aí tinha Fusca ainda aí é o Pedrinho Deolindo, ó. E Voyage, o Pedrinho ali. Disputando posição aí, ó. Disputando não muito limpamente, eu diria assim. É aquele sai que eu tô chegando. Aquele de tirar da frente, assim. Dá licença que eu quero passar. Aí é a marca Zarro. Noão em primeiro, Vaz em segundo. Essa é a tua categoria, né? Isso, essa prova eu estava andando, mas como a gente, o nosso nível de carro não era tão bom na época. Então o investimento era menor, né, Franz? E a gente tinha, geralmente naquela época, você comprava um carro, o carro já vinha com certa mola, certo amortecedor, a gente tinha muita dificuldade de ir atrás, né? E a gente brigava contra o Irineu Pettinger, que era o campeão brasileiro de marcas. Então eu e o Arildo, Salomão e Vaz, a gente foi aprendendo, né? Foi correndo atrás de equipamento, que não era assim hoje, se liga lá na loja do Francis e diz, eu quero a mola, né, tal, e na época era mola de fórmula, a gente tinha muita dificuldade de conseguir. Olha ali, Francis, desde a época o toque, ó. Tu assistiu de camarote essa, né, isso aí é uma coisa que a gente não sente saudade, ali? Né? Terceiro. Eu não sinto saudade das competições de pista, até por causa disso aí.
Francis. Mas mudou muito, Francis, eu vou te dizer. Como a gente diz assim, às vezes porque corrida de autódromo é o seguinte, às vezes tu bate, tu sai, vai embora, né? Mas na outra prova, aquele cara vai te dar o troco, então continua. Sempre tem o... Então é uma coisa que... Mas é um campeonato excelente, eu acho que nessa época e anos, né, até hoje, o nível de pilotos... Todo mundo sai muito bem preparado dali pela... E o que a gente vem buscando é o amadurecimento, né, Rogério, dos pilotos. Acho que nos últimos anos aí alguns incidentes aconteceram, mas já há uma consciência bem maior, né? Eu diria que hoje em dia já não existe mais aquela rixa que existia antigamente. Hoje em dia o pessoal, há toques, discussões e tudo. Tinha uma ou outra, ainda que não vamos citar nomes, tinha uma ou outra, mas coisas isoladas. Isso, né? exatamente. Antigamente era um pouco mais comum ter essa briga contínua durante o ano inteiro. O que eu fico feliz, André, é o seguinte, desde que eu saí com o Leomar Fendrich, piloto de São Bento, que correu na terra para fazer a Fórmula Fiat de turismo. E depois, numa ideia que eu trouxe de fazer o televisionamento e fazer a cobertura com 5 câmeras, poder ter uma cobertura total do autódromo, todos os toques passaram a ser mais fáceis de ser percebidos pela federação. Isso está sendo usado também como punição. Então, desde aquela época para cá, tem muito piloto que levou 6 meses de punição, ficou 1 ano fora, que muitas desclassificações, isso ajudou muito. Então, eu até fico feliz porque ajudei, digamos assim, nós, o programa Velocidade, que já está indo para o 12º ano no ar, né? A gente conseguiu fazer com que isso também fosse importante. E se filmando o couro come, imagina sem câmeras, hein, Luiz Carlos Francis? Ali tem o replay, você pode analisar bem, não tem uma coisa que até uma prova de se aconteceu ou não, né? Mas eu acho bem isso que mostra a evolução do campeonato, né? Títulos na terra, Francis. Eu em 91 fiquei campeão, né, na marcas A, né? E um ano anterior fiz quarto, em 92 eu fiquei vice, perdendo na última prova. Quem eram os teus grandes adversários? Olha aí, esse cara aí não? O seu Fedman ainda estava assim ainda se formando, né, pegando mais o jeito, porque o nível lá era muito forte, né? Aí o Vitor Andrade, vice-presidente da CBA. Hoje. Essa é uma prova de São Bento do Sul. A época o Vitor, acho que era presidente da federação, né? Olha o seu Quintino ali atrás com o Passat dele. Essa prova eu larguei em segundo, briguei a prova inteira com o Salomão. Indo lá fora. Quando eu ultrapassei ele, a embreagem encheu de areia. Patinou a embreagem e perdi a primeira. Na segunda bateria, repetiu a mesma coisa. Essas são imagens para o nosso telespectador entender, até pela qualidade, são imagens da década de 90. Estamos relembrando a história do automobilismo de Santa Catarina. Essa prova foi em São Bento do Sul, no ano de 1994. É isso, doutor Francis? Essa é 95. 95 essa? 94 foi Camboriú que a gente mostrou há pouco. Tá certo. 95. Uma lembrança, eu até me emociono quando eu lembro do Vaz, rapaz, o cara que barbarizou aqui na terra, o Alessandro, filho do seu Rodolfo. O seu Rodolfo, depois da morte do Alessandro, num acidente besta, dormiu no volante voltando de Blumenau, num carro 1000, para você ter uma ideia. Foi uma grande infelicidade. Uma grande infelicidade, eu vou te falar, foi uma grande perda. E a gente vê ele aí, lembra muito daqueles tempos. O pai do Alessandro que corria. É o seu Rodolfo, não. O Alessandro corria, foi campeão. O Alessandro barbarizou, ele chegou na Stock Car, foi campeão na B. Quando ele foi para estoque principal, seria V8 hoje, ele tocou 1 segundo no Xande Negrão na equipe Action Power. Barbarizou. Aí depois aquelas forças do patrocínio, aí o carro dele passou a perder 1 segundo toda a vida, ele nunca mais conseguiu. A primeira prova que ele fez em São Paulo, com um esquema bom, que era um patrocínio da Medley, né? Ele largou na pole position com todas aquelas feras, né? E foi campeão na B. Eu ainda acompanhei ele quando eu andava na Copa Corsa, tinha provas que eram no mesmo autódromo. Eu lembro de uma história que ele andava com um amortecedor emprestado do Ingoffman. O Ingoffman transportava o carro dele com aquele amortecedor para não estragar os bons. E aquele... Era que ele usava na prova. Ele emprestava para o Alessandro para ele poder correr, porque era uma dificuldade para conseguir dinheiro.